Professor, questão 35. Tem uma metodologia aqui que a gente avalia a questão, né? Então, pela ordem aqui, a gente classifica a questão fácil, médio, difícil, né? Questão 35, professor. Qual? A questão 35, eu diria que todas as questões foram fáceis. Todas? Todas foram fáceis. Nenhuma, assim, que exige um conhecimento excepcional, né? Só aproxima um pouquinho o microfone. Quem leu as normas de auditoria consegue responder tranquilamente todas as questões. Todas fáceis? Todas as questões. Tem nenhuma médiazinha, professor? Tá, eu vou deixar uma médiazinha. Beleza. Tá? A de sigilo bancário, Beleza, quando a gente chegar aqui nela. Lei complementar 105? Isso, exatamente. Aí. O professor está sabendo, está estudando, né, professor? Não, é que é o seguinte, eu sou professor de conhecimentos bancários, né? E aí não tem como você não saber a lei do sigilo, então, né? você vai concordar que foi fácil. Vamos ver aqui, vou achar ela aqui. Vamos lá, questão 35. Então tem uma dinâmica aqui, professor, que eu leio o comando da questão e aí você comenta as respostas, né? Com base na NBC TA 530, a amostragem em auditoria assinale a alternativa correta. Então, amostragem em auditoria. Se quiser dar uma deixazinha sobre a amostragem da auditoria aí, professor, antes de... A amostragem, basta estudar a NBCTA 530, né? A gente não avança muito naqueles aspectos matemáticos, né? Como a gente não estuda a amostragem em auditoria como se fosse matemática, como se fosse estatística. Basicamente, o estudo é conceitual, né? E como selecionar, como utilizar as técnicas, mas sem adentrar em aspectos matemáticos propriamente ditos. Na nossa letra A, posso falar a letra A, professor? Não, pode ir direto. Você pode fazer o seguinte, pode ir direto na resposta e que tiver alguma outra alternativa que o senhor quiser fazer um comentário, pode fazer, professor. Bom, vou comentar aqui alternativa por alternativa bem sucintamente. Ok, né? pode ir lá. Na nossa letra A, nós temos aqui, na definição da amostra, o auditor deve determinar o tamanho suficiente para eliminar o risco de amostragem. Ele quer a correta, né? Ele quer a correta. Bom, a gente não consegue eliminar o risco de amostragem nunca, né? O risco pode ser 0,00001%, mas nós sempre teremos algum risco em amostragem, né? Porque na amostragem a gente não examina todos os itens, então sempre tem um risco, né? Senão seria total, não seria amostragem, Senão né? seria um censo. Um censo. Né? Então, assim, a gente não consegue eliminar, a gente consegue manter em um nível aceitavelmente baixo o risco de amostragem. Mas risco zero, não existe essa possibilidade. A nossa letra B, ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e o orçamento planejado. Bom, se você for limitar a sua decisão por um orçamento, você pode não chegar na verdade que você quer. Então, se você não tem orçamento, é melhor não fazer, né? Porque não adianta você fazer uma amostragem que não vai lhe trazer segurança na conclusão que você deseja. Então, se não tem orçamento, não faça. Né? Se for para se limitar pelo orçamento, é melhor não fazer. Então, essa parte que estava certo, deve considerar a finalidade do procedimento. Sim, essa parte está certa. E o orçamento planejado? Essa parte aí que nos limita. Né? A gente não pode limitar um trabalho com base apenas em orçamento. Ou aumenta o orçamento, ou é melhor não fazer, porque não adianta você fazer algo que não vai lhe trazer. Você tem o orçamento desejado, né? Isso. O desejado, você não... Ok. Vai lá, professor. A letra C, a decisão quanto ao uso de abordagem de amostragem estatística ou não estatística é baseada no tamanho da amostra. Bom, a gente tem a descrição dessas duas metodologias de amostragem na norma. A amostragem estatística é aquela que você utiliza a base matemática, né, para poder mensurar os níveis de erro, de confiança. E a amostragem não estatística é aquela feita com base no julgamento do auditor, com base no feeling, né, na experiência. E quais são os critérios que você vai utilizar para escolher um ou outro? O julgamento profissional. Só isso. Não é o tamanho da amostra, é o julgamento profissional do auditor que vai decidir qual é o modelo mais adequado. Então, o tamanho da amostra não é parâmetro para decidir um e outro. É o julgamento profissional. Então, o errado aqui é baseada no tamanho da amostra, não é? É no julgamento profissional do auditor. Exatamente. A nossa letra D, o auditor deve selecionar itens para amostragem de forma que as unidades consideradas mais representativas tenham mais chance de serem selecionadas. Uma característica da amostragem é que todos os itens tenham a mesma chance de serem selecionados. Senão, não é uma amostragem, né? Senão ela está enviesada, né? Então, se você perder esse elemento aleatório, deixa de ser uma amostragem. Na verdade, você está
empregando algum viés ali na seleção, né? Seria como você fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo, no reduto de um candidato, né? Todo mundo ali diria que votaria naquele candidato, né? Você estaria enviesando aquela pesquisa, você perde o elemento aleatório. Então a gente deve buscar a mesma chance de seleção para cada um dos itens que compõem aquela população. Esse negócio mais representativas que invalidou a questão, né? Exatamente. Aquilo que você falou, uma campanha eleitoral, o cara tem mais voto em Cuiabá. Exatamente. Então ele definiu 100 amostras. Aí pôs 50 amostras em Cuiabá, pronto, você já invalidou já toda a segurança estatística lá da amostra, né? Exatamente. E aqui a questão nos induz a pensar que selecionar aquelas de valores maiores, né, as mais representativas, seria útil, né, mas a gente perderia o elemento aleatório da amostragem, né? E a nossa letra E, que é a nossa resposta correta, quanto menor o risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. Então, a amostra é um remédio para essa doença que é o risco de amostragem, né? À medida que você vai aumentando a amostra, a sua amostragem vai ficando mais confiável. Então, a gente combate o risco de amostragem com amostra maior. Ótimo, bacana. Então, gabarito letra E, 35, uma questão fácil, tranquilo, né, professor? Sim. Todos esses itens aqui eles estão claramente aqui na NBC. TA, técnicas de auditoria, é isso, né? Isso. 530, né? Ok. Vamos lá, questão 36. Fácil, médio ou difícil? Questão fácil, baseada na norma direta, né? Questão literal da norma de auditoria. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Você sabe que esse não é o padrão da FGV, né, professor? Pois é, por isso que essa prova foi atípica. Normalmente o FGV ele vai contar uma historinha, ele vai, por exemplo, na questão 35, como é que seria o padrão FGV? Fulano de tal, realizando não sei o quê, um procedimento de auditoria, ele define um padrão da amostra proporcional ao risco, tal, tal. Ele ia contar uma historinha para você. E eu gosto que conta a historinha porque ele te sinaliza o que ele quer no comando, na resposta. Eu gosto da historinha. Eu também gosto. Essa prova realmente ela foi bem diferente, assim. Não parece uma prova da FGV, pelo menos na disciplina auditoria. Não, é aí que acontece, né? Por exemplo, aqui, nessa prova aqui, né? Professor, se permite aqui um comentário, né? Cara, ela pegou pesado na prova de matemática, cara. De raciocínio, mas pegou pesado. Ele fez teve uma questão aqui que ele tem uma mesa redonda que o cara não podia sentar do lado do outro cara e não sei o que, cara. Que é padrão ESAF. Lembra da ESAF que tinha umas questões assim de raciocínio lógico